Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. João 20. Ontem, lendo, veio uma palavra no coração. Está lá em Isaías capítulo 40. Eu até falei dela na live que a gente fez ontem. E ela é muito forte. Ela fala sobre revigorar, sobre erguer, sobre levantar. Ela diz que Deus ele faz forte o fraco e revigora as forças daquele que já não tem nenhum vigor. Ou melhor, ele multiplica as forças. É uma palavra que fala que Deus ele contraria tudo o que está acontecendo e renova, restaura todas as coisas. E aí eu ia pregar essa mensagem hoje, tanto pela manhã como agora à noite. Mas hoje de manhã veio uma outra palavra, e eu comentei isso no culto da manhã. Se eu não me engano está em Ageu. Eu não li o livro, mas eu lembrei da palavra. Onde Deus ele faz uma pergunta para o povo. Ele fala assim: é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Ele está perguntando para aquela gente se era o tempo oportuno, se era o momento certo de estarem correndo atrás daquilo que estavam desejando, aquilo que estavam desejando, sendo que o lugar mais importante, o lugar que deveria ser prioridade, que é o lugar aonde nasce a vida, as fontes da vida, o lugar aonde Deus tem que habitar, esse lugar não estava legal, ele não estava se agradando desse lugar. Esse lugar é o coração da gente. E por que isso? Porque essa palavra veio na cabeça. Há alguns dias já que Deus ele vem falando com a gente sobre renovar o coração, renovar a comunhão. Mas de repente a gente não consegue entender muita coisa, não fica claro para a gente. Mas quinta-feira aqui aconteceram algumas coisas que me chamaram a atenção, porque a gente não está aqui nesse lugar fazendo um trabalho para contar número. A gente está aqui para que esse lugar ele seja luz. A gente está aqui para que obra de Deus seja feita na igreja. E a igreja não é a placa. A igreja não é a parede, a igreja é você. Jesus quando veio, eu falo isso, me arrepio, porque quando ele veio, ele não preparou parede, ele foi atrás de gente, ele falou com gente, ele avivou gente, ele levantou gente. Quinta-feira as pessoas relutaram, resistiram, sair do lugar para vir na frente do altar, orar pela vida delas, buscar pela vida delas, orar pela casa delas, ir de encontro à saída para elas. Isso está errado. Não está certo isso. Você não tem que vir aqui para fazer número, você não tem que vir aqui porque senão esse ou aquele pode ficar chateado. Você tem que vir como quem vai a Deus, como quem está buscando a Deus. Senão não presta de nada. Me perdoa falar desse jeito, mas não serve de absolutamente nada. Eu fiz um comentário hoje de manhã, vou repetir ele aqui. Entenda, por favor, entenda no teu espírito. Não estou criticando lugar nenhum, estou falando da posição, do posicionamento das pessoas. Fiz parte 16 anos de um lugar onde as pessoas entravam em grande, imenso, incontável número, cantavam, glorificavam, batiam palmas, choravam, mas depois que saíam na calçada da igreja, acendiam um cigarro. Ou seja, não levavam dentro delas nada. A
culpa não é do lugar, a culpa é do coração que não está sendo levado a encontrar. E de repente a gente está tendo esse mesmo problema aqui. De repente ninguém sai aqui, vai para a porta, é porque é pouca gente e acende um cigarro. Mas sai daqui e não consegue viver Cristo, não consegue ver Cristo na vida. E é exatamente o que estava acontecendo com essas pessoas aqui. Versículo 19, por favor, do capítulo 20. Leia aí. Leia comigo. Ao cair da tarde, daquele dia, ele está especificando, o cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Que dia é o primeiro dia da semana? Domingo. Mas ele está falando de um dia específico aqui. É importante que você entenda isso, porque a mensagem ela vai de encontro a exatamente isso. Naquele determinado dia, o primeiro dia da semana, aquele domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, ou no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam com medo. Jesus vem, entra ali no meio deles e fala: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Jesus está dando para eles a autoridade, está ungindo eles com a presença dele. Mas o que eu quero pegar através dessa passagem para você aqui? O dia mais importante da história da vida desses homens. Ele está falando do dia da ressurreição de Cristo. A nossa fé, a fé cristã, ela está todinha alicerçada, fundamentada na ressurreição de Cristo. Nós não cremos em Cristo porque Cristo ressuscitou um morto. Nós não cremos em Cristo porque Cristo fez o paralítico que desceu pelo telhado andar. Nós não cremos em Cristo porque Ele fez cego enxergar. Nós cremos em Cristo. O cristianismo existe porque Jesus ressuscitou. Foi por isso que Ele venceu a morte. E qualquer um que vá até o túmulo dele, está escrito lá: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. No dia da transformação, no dia em que eles deveriam estar contentes, alegres, radiantes, felizes, contagiados e contagiando, levando para fora daquela casa, levando para aquela gente, para aquele monte de judeu: olha, o nosso Cristo, o nosso Salvador vai voltar, Ele está vivo, daqui a pouco todos vão ver. Sabe o que eles fizeram? Se esconderam dentro da casa. E sabe quem eram essas pessoas? Os apóstolos. A primeira reunião apostólica da humanidade, e os apóstolos de Cristo, homens que andaram com Cristo 3 anos e pouco do lado dele, viram todos os milagres, ouviram todas as palavras da boca de quem? Jesus Cristo. Se trancaram dentro da casa, intimidados, envergonhados, com medo, preocupados. E dentro dessa casa, sabe qual era o clima? De medo, de tristeza, de angústia. 2 dos homens que estavam dentro dessa casa saíram e resolveram ir embora. São aqueles 2 que foram pelo caminho de Emaús, que Jesus encontra lá na frente e manda eles voltarem. Dentro dessa casa estava Pedro.
Dentro dessa casa estava ali Pedro remoendo na cabeça dele: o que eu fiz na minha vida, o que eu fiz com tudo aquilo que ele colocou dentro de mim. Eu neguei ele, agora não vai ter perdão para mim, agora não tem mais jeito, como é que eu vou fazer? Ali dentro estava o tal do Tomé, descrente de tudo, dizendo: está vendo aí? Nada aconteceu. Dentro dessa casa tinha gente dentro dela, que de repente passou uma madrugada inteirinha, orando e pedindo: cadê? Ele não vai voltar, ele não vai vir, ele não vai aparecer, por que aconteceu tudo isso? Tinha gente que ficava pensando, lembrando, remoendo aqui dentro, Jesus sendo espancado, esbofeteado, levado em praça pública, em rua pública, carregado até o alto daquela montanha, ser crucificado ali. Como é que pode? Como é que pode? O cara que era o Salvador, aquele que a gente acreditou que veio para libertar, para transformar tudo, como é que pode? Agora está lá, ó, pendurado naquele madeiro. O pior, a gente nem pode falar nada, porque é capaz de virem atrás da gente, remoendo todo tipo de pensamento dessa linha. Quem está entendendo alguma coisa? Quando na verdade não era para estarem assim. Eram os discípulos de Cristo, eram os selecionados de Deus, eram escolhidos de Deus, homens que durante um tempo foram preparados, vendo, contemplando, assistindo, vivendo, sentindo na pele, para depois sair para aquele mundo e gritar: Deus é vivo, Ele está aqui, Ele vai voltar, vocês vão ver se cumprir. Mas eles estavam retidos. Aí hoje a gente vem para dentro da igreja e vê a mesma coisa. Quando era para as pessoas saírem contagiadas e contagiando, levando, entrando dentro de uma casa, aonde o espírito ali é de morte, entrando com vida e levando força, falando: está aqui, ó, eu cheguei para trazer Deus, eu sou sal dessa terra. Entrar dentro de um lar aonde está um pé de guerra, dar as mãos no meio da família, surpreendendo todo mundo, falando: não, vamos orar aqui, vamos mudar essa situação. Mas não faz, sabe por quê? Porque tem vergonha. O quê? O que vão falar de mim? Eu vou fazer uma oração no meio da minha família? Vou nada. Minha cara, não tenho coragem não. Não tem coragem, então é um hipócrita, porque não acredita em nada disso daqui. E só tem um jeito de ver Deus: vivendo Deus. Vivendo Deus. Você quer ver milagre na sua vida? Vive um milagre. Ou você vai esperar o milagre acontecer para depois viver? Não vai viver nunca. Perdão falar isso, mas é a verdade. Olha Elias vai para o monte e fala para o rei: ó, procura um canto aí, porque eu já estou ouvindo barulho de chuva e o céu limpinho. Ele está vivendo, ele não está mentindo, né? Ele está vivendo o milagre. Vai chover e vai cair chuva que vai inundar tudo. Isso aqui é hoje, não é amanhã não. É quando? É hoje. Está vivendo a fé. Aí a pessoa vem para dentro da igreja e acha que vai acontecer uma mágica. Não, eu vou fazer uma oração. Pai, faz abrir a porta. Pronto, a porta já está aberta. Desculpa, você vai dar com a cara na porta. E o pior, depois vai ter outro problema: decepção, frustração. Aí no meio da palavra, quinta-feira, alguém teve a percepção, alguém entendeu o que Deus estava falando, e foi bater palma, foi glorificar a Deus, foi aplaudir a Deus. E isso chama atenção. Não tem como a gente não falar sobre isso. A gente não pode varrer para debaixo do tapete. A maioria não teve coragem. Por que não teve coragem? Alguns até ameaçaram. Isso daí é isso que chama a atenção da gente. Alguns até ameaçaram. Aí olhou para o lado: não, peraí, fulano não bateu palma, então eu também não vou bater. Vai ficar só eu aqui. E daí? Você está fazendo para quem? Tua palma é para quem? Você entrou nessa porta aqui, você veio para cá para adorar a Deus. Tua adoração foi para quem? Você abriu tua boca para falar: Pai, eu te amo. Mas não, peraí, se eu fizer isso, o outro vai achar que eu sou louco. O outro vai achar que você é louco. O outro que procure cuidar da vida dele, procure o caminho dele. Se não veio aqui para isso, você veio. E quando você faz isso, tudo muda, porque o teu coração acende, a presença de Deus é avivada dentro de você. Você sai da igreja diferente de como você entrou. A igreja está aqui para isso, para te aproximar de Deus, porque a igreja, seja ela qual for, não vai com você para onde você for, nem o pastor vai. Se você soubesse o pastor que vive, o que fala, você vê o pastor em cima do altar, com a roupa do pastor, com o gel do pastor, o microfone do pastor, o fundo do pastor,
Vai ver o pastor lá na madrugada, correndo para cima e para baixo com o carro. Vai ver o pastor chegando de madrugada, deitando do lado da esposa e falando para a esposa: eu não aguento mais isso não. Eu estou cansado disso, eu não suporto mais isso. Aí é que entra, alguém vai influenciar alguém. Alguém vai contagiar alguém. Você tem que contagiar dentro da tua casa. A pergunta é, e aí é que vem. De repente você está há muitos anos dentro da igreja. Glória a Deus por isso. Você conhece muito da Bíblia, de capa a capa, já leu e releu mais de uma vez a Bíblia. Glória a Deus por isso. E tem que ler mesmo, tem que conhecer mesmo. Mas que luz você está resplandecendo lá fora? Qual é o brilho que você resplandece lá? Que Cristo você está levando? Porque de repente você e eu, a gente está igualzinho a esses discípulos aqui, ó. Era para eles estarem no meio da rua gritando para todo mundo: vocês vão ver o que vai acontecer hoje. Vocês vão ver a glória de Deus se manifestando aqui. Nós estamos aqui para anunciar, porque foi para isso que eles foram escolhidos. Você pensa que você está aqui porque é através da tua vida que a glória de Deus vai se manifestar, seja na sua casa, na sua família, seja onde for, desde que você esteja do lado de fora da casa. Porque se você se tranca na sua timidez, na sua preocupação que o lado vai achar ou deixar de achar, vai pensar ou deixar de pensar a teu respeito, você não vai ver a glória de Deus. Quem não manifesta a glória de Deus não vê a glória de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Pega esse coraçãozinho seu. Você trouxe o seu coraçãozinho? Pega ele aí. Sente ele aí com a ponta dos seus dedos. Dá uma olhada aí. Você vê? Semana passada eu ainda falei: olha, não pega não. Se você não vai vir, você não precisa pegar não. Tem gente que pega já sabendo que não vem. É isso que me deixa admirado. Mas cada um está plantando a sua semente, depois não pode reclamar da sua colheita, então não é verdade? Pega na ponta e pega aí. Sente ele aí nos seus dedos. Você está vendo que de repente ele está frio e duro? E o pior, ele está vazio. Tem muito coração que está exatamente assim. Frio, porque não consegue se aquecer mais com Deus. Criou o hábito de vir para a igreja, entra vazio e sai sem nada. Entra de um jeito e sai até pior muitas vezes, porque sai frustrado, ouve uma palavra e não consegue acreditar mais. Você sabe uma das sensações que esses homens tinham? Discípulos, apóstolos, que não aprenderam nada, não ouviram nada de um pastorzinho de uma igreja pequena, ouviram do próprio Cristo, estavam frustrados, decepcionados, amargurados. Mas Jesus entrou dentro daquela casa, e quando ele entrou, a situação mudou. Um dia Jesus foi na casa de um homem chamado Lázaro. Lázaro tinha morrido. Quando Jesus entrou na casa, o clima dentro da casa era tão ruim, era de tanta tristeza, era um clima de funeral. A Bíblia diz que quando Jesus entrou ali, Jesus chorou. Mas naquele momento, que aquele clima ali, que aquilo que estava acontecendo contagiou ele, na hora ele repreendeu, tirou de dentro dele. A Bíblia diz que ele se revolveu, se sacudiu no espírito, falou: vamos sair daqui, vamos para fora desse lugar, vamos lá onde está o Lázaro, porque agora todo mundo vai ver a glória de Deus se manifestando. Ou você influencia ou você é influenciado. Ou você sai daqui forte, capaz, renovado, para enfrentar as lutas lá fora e fazer resplandecer através da tua vida a glória de Deus. Ou você sai daqui para viver o fracasso, o desespero e a angústia que a vida lá fora está preparando. Quem está entendendo alguma coisa? Porque de repente o que os teus olhos veem é isso que traz para dentro do teu coração. Mas o que você está levando hoje não é isso. Porque naquele dia, o dia mais importante para mim e para você é hoje. Ontem deixou de ser importante porque nunca mais volta. E amanhã a gente nunca pisa no amanhã, a gente vive hoje. Então o dia mais importante para nós é hoje. Hoje Deus está transformando a tua vida.
Hoje Jesus está entrando na tua casa. Hoje Ele está entrando no teu coração. Hoje Ele está soprando aí. Ele entrou dentro daquela casa e Ele soprou o Espírito Santo. E aquele povo se alegrou. Felicidade. É assim que você tem que sair daqui hoje. Não é daqui parede, não é daqui placa. É daqui presença de Deus, levando Ele dentro de você. O Espírito Santo dentro do teu coração. Mais tarde, Jesus vai até a casa de um tal de Jairo. E quando ele está chegando, o clima dentro daquela casa era de desespero. Todo mundo falando que a filha do homem tinha morrido. Todo mundo chorando dentro daquela casa. Ele entrou lá e ele falou: sai todo mundo daqui. Só fica aqui dentro quem tem fé e os pais que querem ver a menina ressuscitar, a menina viva. Eu só quero dentro de mim aquilo que edifica. O que não prestar eu vou jogar fora. E esse poder está na tua mão. Você alimenta dentro de você, fortalece dentro de você o que você quer ter. Você mira as tuas vistas. Eu não estou falando que você vai viver de engano. A vida é muito dura. A vida é cheia de problema. É fácil subir aqui e falar, difícil é sair daqui e viver. Mas eu estou dizendo para você que tem algo que sustenta a gente, seja qual for o problema. E isso que sustenta foi soprado naquele dia dentro daquela casa e hoje está sendo soprado dentro de nós. Porque nós viemos para buscar a Deus. Quem está entendendo? Jesus entrou dentro daquela casa e tirou de dentro dela tudo que não prestava. Foi até aquele quarto e resolveu o problema. Assim é Deus na nossa vida. Ele vai aonde tem que ir e resolve a situação. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Naquele dia ele falou para aqueles homens: recebei o Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Soprou. Não teve labareda do céu, não teve luz que resplandeceu, não teve anjo que desceu batendo asa. Ele soprou, está escrito aqui, ó. E contra isso aqui ninguém pode contestar. Ele soprou. Você sabe o que é um sopro? O que é um sopro? Ele fez isso, simples. Mas quando ele soprou, o Espírito dele entrou dentro daqueles corações. Hoje o Espírito de Deus pode entrar dentro do teu coração, basta que você queira.